E é para falar um pouco mais sobre esse vai e vem, né, das tarifas de Donald Trump, que eu chamo agora o José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores, que já está aqui comigo. Muito bom dia para você, José Pimenta. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Vamos lá. O Tribunal de Apelação restabeleceu, né, essas tarifas aí com base em argumentos de segurança nacional. O que muda na prática agora, José Pimenta, com essa decisão? Ela cria um novo precedente jurídico mais permissivo para futuros governos, inclusive, impor barreiras comerciais? Na verdade, Débora, o protecionismo comercial, essas barreiras comerciais, elas já estão em curso, sobretudo no pré-pandemia e depois no pós-pandemia, já em larga escala, mundo afora. O que o Trump fez foi tentar colocar isso de uma maneira mais, eu diria, talvez enfática e num tipo de negociação mais franca com os países. Então, ele, de alguma forma, deu 2 passos à frente e aí sim, né, rasgou, como a gente costuma dizer, né, alguns preceitos jurídicos já antigos da OMC, consagrado o Sistema Multilateral de Comércio, e passou a adotar tarifas unilaterais específicas, almejando ali, sobretudo o Sudeste Asiático, China, notadamente, e outros países com os quais os Estados Unidos têm déficit. Então, assim, tudo isso para dizer que o protecionismo ele não é novo, ele continua. O que o Trump fez foi rasgar alguns preceitos e acelerar o tipo de negociação que a gente chama no jargão de negociação tit for tat, né, que é olho por olho, dente por dente. Então ele vai e joga, até gerou, né, esse apelido que o Wall Street deu para ele, né, de taco, né, no sentido de que ele sempre dá um tiro à frente e depois tenta retornar para aquele status quo anterior, justamente nesse diálogo que ele diz de negociação, né, voltado para a negociação. Dito isso, quando a gente olha para as decisões hoje, elas não mudam, né, no operacional do comércio exterior norte-americano, não tem nenhuma mudança específica. Aquelas tarifas que eram cobradas para automóveis, aço e alumínio continuam sendo cobradas, o tarifaço do Trump de 25% para trás. Essas tarifas do Dia da Libertação, né, 2 de abril, elas já estavam suspensas, né, o Trump colocou aí 90 dias especificamente para que as nações pudessem chamá-lo a uma mesa de negociação, o que na visão dele, no que ele diz, tem acontecido, ele tem negociado, né, a sua equipe tem negociado com alguns países especificamente, e também com a China uma pausa aí de 90 dias naquela super tarifa de 145% de um lado e 100% do outro. 125 do outro, que aí baixou para 10 e 30%. Então, de certa forma, isso não é alterado. O que acontece agora é que a gente sai de uma disputa estritamente comercial, de uma negociação estritamente comercial, e a gente começa a ter aí, né, uma manifestação também mais enfática do próprio setor privado norte-americano. Né? O próprio setor privado que moveu a primeira ação na justiça contra as tarifas do Trump, que aí o Tribunal de Comércio Internacional deu ganho de causa para essas entidades privadas, e depois agora com o Tribunal de Apelação. Então, começa também uma disputa na arena jurídica para entender agora a validade especificamente desse tipo de medida. A batalha é longa, e tudo isso para coroar com incerteza. Acho que o principal ponto aqui é a incerteza que isso tudo gera, Débora. Não, de fato. E José Pimenta me chamou a atenção essa questão da justificativa, né, que foi dada, né, que foi a questão da segurança nacional. Então, essa decisão que retoma, né, em tese, então, essas tarifas, teve um amparo nesse momento por essa questão da segurança nacional. A questão é, né, no meu ponto, a minha dúvida é, essa interpretação que o Tribunal de Apelação teve, ela pode ampliar demais os poderes presidenciais em relação ao comércio internacional? Assim, de que maneira isso impõe, né, mais risco a um sistema multilateral, que é o que a gente já vinha acompanhando nas últimas décadas, que está pela OMC? Respondendo à primeira pergunta, Débora, é uma decisão especificamente voltada para essa política comercial adotada pelo Trump. Tá. Acho que isso é muito importante deixar claro. A gente está falando de um tribunal federal dentro dos Estados Unidos que responde, né, assim como tem o Tribunal de Comércio Internacional também dentro dos Estados Unidos, de Manhattan, que responde a um tipo de subterfúgio ou de justificativa do Trump para a implementação. Tá? A OMC, quando a gente olha para a OMC tem regras próprias de funcionamento. Note que os países estão questionando os Estados Unidos e essas medidas também dos Estados Unidos na OMC.
Então todo mundo fala, a OMC morreu, não tem dentes e tal, mas as nações estão recorrendo a essa prática norte-americana, União Europeia, China, entre outros, e questionando os Estados Unidos na OMC, porque sabem que ali, de alguma forma, você tem uma negociação multilateral. Agora, entre o que está acontecendo nos Estados Unidos e uma modificação de fato nas regras do comércio internacional, tem um longo gap aí, tem uma longa ponte. Não dá para dizer que uma coisa impacta a outra. O que impacta efetivamente? O fato dos Estados Unidos hoje representarem 25% praticamente do comércio internacional, do comércio global, e por serem um trader, né, um player fundamental no comércio, mudar repentinamente as regras com base em leis internas. E esse é o ponto principal. Até que ponto isso vai extrapolar para o nível internacional é um longo caminho que eu não creio que vai ser discutido agora. O que está acontecendo agora para a gente ter em mente? Algo que a gente já falava há muito tempo. O setor produtivo norte-americano começa a reagir a essas imprevisibilidades. Por quê? Você acabou de noticiar, inclusive, que houve uma aceleração do déficit comercial nesse mês, no mês passado. Por quê? Porque os importadores anteciparam muita coisa. Como você teve um waiver aí, uma licença de 90 dias de postergação de tarifa, eles falaram, vamos importar tudo que a gente pode para poder repassar isso para o consumidor. Mas os Estados Unidos estão caminhando por um caminho perigoso de estagflação. A gente está falando de queda da projeção do PIB de 2,7 para 1,8, o FMI, inclusive, já tem noticiado isso com muita veemência. A gente está falando de uma inflação que está batendo 3,5%, 3,6%, na verdade. É quase que um nível pós-pandemia, é muito alto para o norte-americano. O Trump está batendo muito na questão da taxa de juros, com Jerome Powell, ontem, inclusive, né, novamente, para baixar a taxa de juros, e o Banco Central norte-americano não está entendendo o que vai. Então, ele está tendo que olhar para um lado essa crise econômica interna que está se formando cada vez mais e a insatisfação dos consumidores e do setor produtivo que está flertando com essa incerteza comercial. Pois é, eu quero até pegar o gancho nisso que você muito bem pontuou dessa crise econômica interna, porque é isso, né? Tipo, apesar dessa retórica nacionalista que a gente acompanha de Donald Trump, a gente tem, para além desses dados todos que você mencionou, a gente também tem estudos apontando que até consumidores foram prejudicados já com esse tarifaço, para além da questão das empresas também com esse tarifaço de Donald Trump. Então, por que Donald Trump ainda insiste nesse modelo, inclusive muitas vezes utilizando isso num tom de um trunfo eleitoral, porque a gente teve falas dele ontem mesmo na Casa Branca, dizendo que há 6 meses o país estava morto, né? Então, ele agrega qualquer tipo de crescimento ao país e isso às custas, claro, desses 6 meses, dessas tarifas impostas por ele. Sim, Débora, é uma retórica na qual ele diz o seguinte, para melhorar vai ter que piorar. Então, para os Estados Unidos voltarem, be greater again, né, a gente precisa piorar de alguma forma no curto prazo para não exportar. Estou aqui reproduzindo o que ele fala, né? Eu acho que tem um gap de conhecimento econômico muito forte aí no que está acontecendo, né? Mas a gente pode ter uma similitude muito grande com as políticas de substituição de importação que não deram certo na América Latina, né, nos anos 60, 70 e 80. Né? Ele está tentando olhar para flertar com isso também. Então, a retórica dele é essa. Para melhorar, precisa piorar. Só que essa piora vem num momento muito crítico para o norte-americano. Né? E quando a gente fala de norte-americano, a gente tem que olhar para a grande massa norte-americana, né, de consumo. Porque se você pegar... Saiu uma pesquisa 2 dias atrás, o índice de consumo do índice de consumidor norte-americano, na verdade, a expectativa de consumo. E aí é interessante que se você olha para camadas mais abastadas da população, financeiramente falando, uma classe média alta, está inalterado. Quer dizer, ainda diz que vai consumir de uma maneira perene e tudo mais. Mas quando você olha para a classe média e classe média baixa, são famílias que já não estão fechando mais a conta já não fecha mais no final do mês, porque a gente sabe que essa inflação varia, né, e vai variar cada vez mais. Você tem grandes cadeias varejistas dos Estados Unidos que já estão dizendo que vão ter que repassar preço. Isso foi noticiado, né? Enfim, o Trump apontou para essas cadeias, notadamente o Walmart, que falou, vou repassar preço. O Trump falou, não, fique com as tarifas, amorteça essas tarifas. Isso é quase que não é nem quase, é um microgerenciamento econômico no business de uma determinada empresa, que é uma empresa, né, multinacional enorme, mas que tem uma dinâmica própria de funcionamento. Então, de novo, quando a gente fala que essa retórica dele
no curto prazo não faz sentido é porque o setor privado sabe que absorver tarifa de 100%, 145%, é quase o dobro do produto quando ele é internalizado, quando ele é importado. Isso é impossível. Né? Você tem estudos econômicos que comprovam que acima já de 40%, 45% de tarifa de importação, o custo de importação e a colocação desse produto na praça para ponto de venda, isso já não cabe mais, quase não, inviabiliza o negócio. A gente está falando de tarifas de 40%, a gente está falando de tarifas de 140%, 130% e até de 25% com países que são vizinhos. Pra você ter noção, 70% do que os Estados Unidos comercializam com o mundo está concentrado em 10 países. 10 países respondem por 70% aproximadamente de tudo que aquilo que é comercializado, que é importado pelos Estados Unidos. Né? Esses 10 países a gente está falando de México, Canadá, China e União Europeia. São países com os quais o Trump está olhando com esse tiro de canhão, né, e colocando tarifa em cima de todos. Perfeito. José Pimenta, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversamos com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. Um ótimo dia para você, seja bem-vindo sempre aqui à nossa programação. Obrigado, Débora. Um abraço a todos. Até mais.